Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ruja Podcast, direto da Febratex Summit. E agora eu tenho a honra de entrevistar o Guilherme, que é da Brasil Botões. Seja bem-vindo ao Ruja Podcast, Guilherme. Muito obrigado pela oportunidade, por estar aqui, para a gente trocar essa ideia. Eu acho que é bem legal fazer isso. Bacana. Obrigado também pelo seu tempo, tá bom? Você saiu, deixou o seu stand lá para estar aqui com a gente, né? Guilherme, eu queria que você nos contasse um pouquinho, né, sobre a Brasil Botões, qual que é a proposta dela, né? O que ela veio oferecer aí dentro desse contexto nosso de sustentabilidade, né? Enfim, fica à vontade, por favor. Obrigado. A Brasil Botões, nós somos um fabricante, tá? Fabricante nacional de botões, aviamentos, fivelas. E nos 19 anos que a gente está no mercado, a Brasil Botões ela já nasceu com um pé dentro da questão de sustentabilidade, principalmente ecológica, né? Então é uma questão que a Brasil Botões não precisa introjetar na cultura de uma forma forçada, rápida, para se adequar ao mercado, porque justamente ela foi criada com esse propósito e com esse pensamento. Então, desde lá de trás, pensar em produtos ecológicos, produtos sustentáveis, sempre fez parte de quem nós somos. É claro que a gente mantém uma linha de produtos que é convencional, que é a linha que o mercado aceita, que se trabalha em grande volume no mercado, mas a gente tem um carinho especial e uma forma diferente de trabalhar com aquilo que é sustentável, com aquilo que é ecológico. Então são 19 anos de história já de produção de botões, vendendo a América Latina inteira, atendendo o Brasil de norte a sul. Então é uma história bem interessante, bem contada. Legal. Explica pra gente um pouquinho, né, que você estava me contando, sobre a diversidade, né, de produtos que vocês têm com o cunho sustentável ecológico. Sim, essa linha ela é composta hoje por várias matérias-primas que fogem àquele padrão do poliéster. O poliéster, até para quem não sabe um pouco sobre a linha de produtos de botão, o poliéster é o que faz o grande volume de botões a nível mundial. Quando a gente sai do poliéster e tenta entrar mais no sustentável, a gente acaba entrando em produtos reciclados e produtos de origem natural. Nessa linha de natural, a Brasil Botões, a gente trabalha com casca de coco, com madeira, com concha de madrepérola. Então, transformar uma concha num botão é um processo de arte, processo de lapidação, e é muito interessante como isso acontece. E para complementar essa linha, a gente tenta fazer produtos que sejam inovadores, ainda que usando poliéster, como, por exemplo, um resinado com temperos. A gente tem linhas que usam temperos naturais, como pimenta calabresa, alecrim, na composição dos produtos. A ideia é utilizar menos produto virgem, produto de primeiro uso, e ainda assim levar para a indústria uma possibilidade de um produto bonito, um produto legal, que chame atenção e que lá na ponta, para o consumidor final, tenha uma história legal para contar e um apelo visual estético bonito, né? Ele é muito diferente do botão tradicional que a gente conhece de poliéster, esse que tem o tempero, visualmente falando? No modelo dele, ele não tem diferença. Botãozinho redondo, 2 ou 4 furos, gravação de logomarca do cliente. Mas quando a gente fala do visual dele, ele é uma transparência onde eu consigo enxergar esse tempero dentro dele. Imagina um resinado transparente com alecrim ali dentro. Então quem está olhando para essa peça está vendo um resinado com alecrim. Para a questão de modelo, tamanho, circunferência do botão não muda, porque a gente se preocupa bastante com a parte produtiva. Então, quem nos compra esse botão precisa aplicar numa máquina automática, que tem que ter volume de produção. Então, a gente se preocupa com isso, mas sem deixar de olhar para a beleza e para o bom gosto do que aquele produto está entregando, né? Entendi. A gente conversou bastante aqui nesses dias e, assim, foi falado quase que por todo mundo, assim, o desafio é equilibrar, né, a sustentabilidade, algo que, às vezes, tem um processo produtivo mais detalhado, talvez manual, enfim, isso acaba também encarecendo um pouco mais o produto final. No caso de vocês, os botões de vocês, ele segue a mesma planta da fábrica, é diferenciado, é feito de forma mais manual, custa mais ou menos a mesma coisa, o convencional do ecológico, como que funciona? Existem alguns padrões de desenvolvimento de botão. Uma coisa que a gente procura na Brasil Botões colocar lá no plano inicial de desenvolvimento é que ele seja, antes de mais nada, um produto viável. Quando a gente fala em viável, a gente já faz um crivo relativo ao custo.
Entendi. Porque a gente não quer um produto que fique num conceito bonito, numa ideia, mas que não tem uma aplicação, não é aplicável. O cara da fábrica não vai comprar porque... Não vai comprar, porque simplesmente não vai conseguir... não tem target. Uhum. Ele não vai conseguir contar aquela história, não vai ter um target. Para isso, ele fica inviável, ele morre nele mesmo. Certo. Então, isso é uma das primeiras preocupações que a gente tem. Para que isso se torne viável, então, a gente precisa usar o máximo possível da estrutura que já existe, adaptar aquilo que for necessário, mas tentando manter uma escala industrial, colocando processos artesanais onde precisa, né? Mas de uma forma que não onere o produto. Então, tem produtos que custam a mesma coisa, um pouquinho mais, pouca diferença dos botões de poliéster convencionais, e tem produtos de valor agregado um pouco mais alto, como é o caso do madrepérola, que ele tem um preço mais alto, sim, em função do número de intervenções artesanais, de lapidação manual, que tem peça por peça de botão. Então existem esses dois pontos. Agora, o que acontece na prática é a gente não inventar um produto que precisa de um processo muito diferente, que vai matar o produto na onerar base do demais, custo. né? Então, em algumas linhas ele é muito próximo do poliéster, em outras linhas ele tem uma agregação, um valor agregado mais alto, né? Mas de forma alguma que inviabilize o produto. Sempre que existe uma história para contar sobre esse produto, existe um porquê de ele ter nascido, dele ter sido elaborado e por que ele está numa peça final. Quando essa história faz sentido, quando a história desse produto faz sentido, aí esse valor ele é percebido. E é isso que a gente busca, que esse valor seja percebido lá na ponta, quando aquela peça está na arara, lá na loja, pendurada no cabide, e o consumidor consegue ver aquilo no produto. A gente fala muito que o botão ele é um detalhe na peça. Apesar de ser um aviamento funcional, ele tem uma função de fechamento, ele é um detalhe. E o nosso trabalho é tentar transformar esse detalhe num diferencial. Entendi. Porque fazer o diferencial naquilo que é volumoso é um pouco mais fácil. No que é detalhe, exige uma intervenção um pouco maior. Mas o importante é isso, é a gente ter desde a concepção do projeto a ideia de que ele tem que ser viável, de que ele tem que ser aplicável, tem que ser um produto que vai parar numa coleção. Entendi. E o botão, você falou que é um detalhe, né? Mas um detalhe muito importante, porque a camisa é feita de vários botões. Falta um, você não usa. Não usa. Faltou um botão. Você está indo para reunião, caiu o botão da camisa, pô, você vai ter que dar um jeito de achar uma outra camisa, de botar alguma coisa por cima que você não consegue usar aquele botão. Porque todo mundo vai perceber. Exatamente. Então, é um detalhe que se ele tiver aí, é melhor que ele esteja, a pessoa não esteja percebendo, porque se ele não tiver, com certeza faz vai falta. ser notado. Ele é um detalhe, só que ele é um diferencial. E a gente tenta entregar esse valor lá para quem está confeccionando uma peça. Esse detalhe, ele vai mostrar o quanto você se preocupou com a tua peça. Para você não focar só naquilo que é volumoso, que é grande, que é representativo. Acho que o segredo está aí, né? O segredo está aí, né? É nos pequenos detalhes. Quando você faz um jantar em casa, o detalhe é aquele guardanapo dobrado, é o tempero. O detalhe não é o prato principal, às vezes. Mas é aquele cheiro que a comida te traz. Então o detalhe é importante. É ele que vai dizer, pô, aqui tem carinho. Aqui, quem fez isso aqui prestou atenção no mínimo detalhe. Então é isso que a gente tenta levar. Isso que traz o valor, né? Isso que agrega valor, que faz entender por que isso foi feito, de que forma isso foi elaborado, né, produzido. Muito bacana. E você tem algo que vocês estão, novidades que vocês estão trabalhando, pesquisando para trazer nesse mercado de sustentabilidade que você possa revelar, né? Não sei, talvez são segredos aí. Tem os dois casos. Tem os casos que ainda estão guardados como segredo, que a gente está começando um desenvolvimento já com alguns parceiros. E tem outros, como aqui na feira a gente está lançando uma linha que a gente chama de Buy Plastic, que é 98% reciclado. Isso é um lançamento aqui na feira. 98%. É um projeto que não tem par a nível mundo, tá? Onde eu vou fabricar um botão, uma fivela, a partir de materiais reciclados. Tanto daquelas embalagens de descarte, embalagem de sabão em pó, por exemplo, tampinha de garrafa, como os resíduos industriais lá da própria Brasil Botões. A gente consegue juntar resíduos de vários players do mercado de têxtil, de confecção, transformar isso num produto cujo plástico vai ser o fator que une todos eles, esse plástico reciclado, e eu vou transformar ele de volta num aviamento. Então eu vou pegar um resíduo, vou pegar um reciclado ia ser descartado, e a gente vai dar um ciclo novo para ele dentro da confecção.
quando essa peça tiver encerrado a vida dela, vamos supor, uma camisa que encerrou a vida dela, esses aviamentos podem ser novamente reciclados pelo mesmo processo neles mesmos novamente. Então isso é disruptivo, isso mostra que é possível fazer uma circularidade dentro do que diz respeito a aviamentos. E para que isso ganhe corpo, ganhe vida, a gente tem investido e trabalhado muito em colaborações. Né? Então a gente tem feito colaborações com a Rato Roy, que é um estúdio de design circular, que nos ajudou muito no desenvolvimento desse projeto. É em parceria com eles. Eles conectam esses geradores de resíduo com processadores de resíduos, com quem consegue transformar isso num aviamento e devolver para o mercado. Então, essa é uma das grandes novidades, que não tem par, como eu falei, não tem um outro produto que seja parecido com isso. Isso e é realmente disruptivo, é inovador, é sustentável, diminui pra caramba o impacto do processo produtivo na cadeia. Que bacana, que legal. E você vê, como você vê esse mercado dessa linha de botões, por exemplo, que você tem sustentável? Você acompanhando, né, a evolução, você vê ele crescendo? Como que você vê as outras empresas que são os seus clientes preocupados com essa questão? Eu tenho uma grata surpresa com isso nos últimos anos. Tá? Confesso que até antes da pandemia, eu olhava para isso e eu duvidava um pouquinho da força de tração, dessa percepção do mercado no valor agregado que alguns desses itens trazem com eles. E tem sido uma grata surpresa olhar para o nosso ambiente de produção e ver a quantidade de madrepérola, de casca de coco que tem rodado dentro da fábrica, e isso quer dizer que o mercado está entendendo. Está entendendo. Não só o aspecto visual, porque são botões realmente muito bonitos, mas o impacto que ele gera. A gente está percebendo muitos clientes nos procurando, pedindo especificamente pelo apelo ecológico, sustentável. O que você tem de sustentável para me oferecer? Isso tem sido surpreendente. E aqui na feira, esse movimento, esse nível de busca é muito alto. E isso é uma grata surpresa, né? Exatamente. Há 2 meses atrás eu recebi um público europeu, fiz questão de mostrar a fábrica para eles. Eles fazem parte do mercado têxtil lá na Europa, e eles ficaram surpresos com a quantidade de produto natural sendo fabricado. Surpresos com a aceitação do mercado brasileiro por esse tipo de produto. Me perguntaram se era exportação, né? Apesar de ter exportação, a grande força do consumo está aqui dentro. E eles se surpreenderam, tanto quanto eu tenho essa grata surpresa. Eles disseram, poxa, eu não entendia que o mercado brasileiro tivesse nesse nível de entendimento de impacto. De dizer, não, poxa, eu posso colocar um item sustentável na minha linha. Então, tem sido muito positivo perceber isso, perceber essa busca lá na ponta, lá no consumidor final, entendendo a composição do que ele está comprando. E isso vai movimentando a cadeia como um todo. Com certeza. Isso vai parar lá na origem. Com certeza. E é um movimento irreversível, né, Guilherme? Ainda bem. A gente usa muito uma frase lá na Brasil Botões, quando a gente fala de transformar através do que é essencial, que é o botão, transformar ele no essencial, para a gente poder transformar o mundo, o que parece ser um pouco de prepotência, talvez, dizer que um player vai transformar o mundo, mas eu acredito sozinho não, mas como uma cadeia, sim. E aí o que a gente costuma dizer é que o mundo que a gente quer deixar é o próprio mundo. Então já basta, né? É isso mesmo. E isso diz muito sobre o impacto que você gera no teu processo produtivo, no teu processo de atendimento, no teu processo administrativo. Então, poxa, como é que você quer deixar o mundo? Tá? Antes de mais nada, eu quero deixar o mundo. Já é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo, eu quero deixar o mundo. Então, diminuir o impacto e perceber que isso ganha tração, isso faz muita diferença, isso é gratificante. E como é para vocês participar? É a primeira edição que vocês participam do Febratech Summit? Do Febratech Summit, sim. É a primeira edição e assim está sendo muito positivo. O movimento que tem gerado, a qualidade do movimento que tem nos procurado, inclusive interessados no foco do evento, que é justamente a inovação, a sustentabilidade. O público que está comparecendo no nosso stand, que está conversando com a gente, está vindo justamente olhando para isso. Como é que eu posso melhorar o meu desempenho no que diz respeito a aviamentos com a tua ajuda?
E aí a gente consegue fazer o nosso trabalho, que é mostrar possibilidades, ajudar a criar, a desenvolver. Então tem sido muito positivo. Esses 2 dias aqui estão fazendo muita diferença pra gente. Que legal. Guilherme, eu quero agradecer a tua presença aqui, né? Primeiro como expositor e aqui com a gente no estúdio do Ruja Podcast, para bater um papo e dar essa aula, né? Sobre esse aviamento tão importante que é o botão, né? E aprendi bastante aqui nesse papo que nós tivemos. Quero agradecer a tua presença. Se você quiser deixar teus canais de contato, de relacionamento, fique à vontade. Muito obrigado, eu te agradeço também pela oportunidade. É muito gratificante poder conversar, fazer esse papo de alto nível que a gente está tendo aqui com tanta gente nessa feira, agora aqui com você. Então, assim, eu quero convidar para quem não conhece a Brasil Botões, ou quem quer acompanhar um pouco mais desse mercado, para que acompanhe as nossas redes sociais. A gente está no Instagram, está no Facebook, lá como Brasil Botões, você vai nos encontrar, vai ver muito material sobre sustentabilidade, sobre a aplicação dos produtos. Então vai poder conhecer um pouquinho mais do nosso dia a dia nas redes sociais. Show de bola, muito obrigado. Muito obrigado a você também. Sucesso aí pro resto do evento. E dessa maneira a gente termina mais um episódio do Ruja Podcast, direto da Fibratech Summit.